3. Quem quer viver maravilhas aqui? Quem quer experimentar de verdade as maravilhas que o Senhor tem para mim e para você? Quem? Alguém? Eu quero que você entenda o seguinte: que quando você experimentar as maravilhas que Deus tem para você, você não vai querer outra coisa. Sabe por quê? Porque as obras que Jesus fez, você pode fazer ainda maiores, porque Ele disse isso. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas as obras que eu faço, vocês poderão fazer ainda maiores. Pastor, mas por que a gente não consegue chegar nesse nível? Porque para alcançar obras maiores, o nível de renúncia também precisa ser maior. Nós precisamos entender que as maravilhas do Senhor vão começar a pipocar na nossa vida, no nível da nossa renúncia, no nível da nossa carnalidade, morrendo a cada dia para o mundo e vivendo para o Senhor. Então, quando nós falamos que a santidade nos aproxima dEle, a santidade, sabe por quê? Porque a santidade, ela é suficiente. A santidade nos aproxima. E tem uma coisa que o Senhor exige de mim e de você, para se relacionar com Ele, é santidade. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então eu quero que você entenda algo, que quando você leva uma vida consagrada ao Senhor, a sua visão vai aumentar. E quando a sua visão aumentar, você vai conseguir enxergar os seus pecados com mais facilidade. Você não vai precisar que ninguém chegue para você e aponte os seus erros. Por quê? Porque aquele que tem a visão ampliada, os seus pecados também são mais fáceis de você rejeitá-los, porque Deus vai te dar uma visão de você rejeitar aquilo que te separa dele. Amém ou não amém? Muitos teólogos dizem assim: não, nós estamos na nova aliança, nós estamos debaixo da graça de Deus, porque a graça de Deus é suficiente. Mas é claro que a graça de Deus é suficiente. Nós não estamos dizendo aqui que você precisa pagar mais nada, porque o preço já foi pago. Amém, irmãos? O preço já foi pago. Fala para a pessoa que está do seu lado: fica tranquilo, o preço já foi pago. Mas a gente não pode usar desse subterfúgio, ou melhor, dessa realidade, desse fato concreto, que tudo já foi pago, é um fato concreto. Mas nós só nos aproximamos de Jesus e experimentamos a boa vontade dEle quando nós elevarmos o nosso nível de santidade. Então eu quero que você entenda nessa noite, e é o segundo ponto da semana passada que nós vamos encerrar hoje, que diz assim, que a consagração, fala consagração, além de ampliar a minha visão, ela me faz persistir. Então o nosso primeiro ponto nessa noite, que é o segundo dessa palavra, ela está dizendo que a consagração, ela é algo que firma os seus pés. A consagração vai firmar você na palavra. A consagração vai te aproximar tanto de Deus, que Ele vai começar a tirar de você aquilo que te separa dEle de verdade. Aquelas coisas que ninguém sabe que você pratica. Sabe aquelas coisas que ninguém sabe que você faz, mas o Espírito Santo está com você e se entristece todas as vezes que você faz. É nessa área que Deus quer pegar você, porque a santidade vai te aproximar de Deus a um ponto que você já não vai tolerar mais isso na sua vida. Nós precisamos aprender a não tolerar mais o pecado. Nós precisamos ser uma geração que se aproxima de Deus de verdade, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E eu quero motivar você nessa noite a entender isso. Abra sua Bíblia lá em Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares diversas provações. Olha para mim, o que o texto está dizendo para mim e para você:
aquilo que você está cansado. Jesus, eu não aguento mais a aprovação. Presta atenção, se você está sendo provado, é porque Deus quer te aprovar, meu filho. Amém, pelo menos uma pastora deu um aleluia aí. Mas eu quero que você entenda o seguinte: quando você passa por uma aprovação, não tenha dificuldade, porque Deus vai te honrar. E ele vai embora aqui: pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz o que? Perseverança. Presta atenção, produz o que? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o que? Maduros e íntegros. Irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos mais ser meninos. Não é mais tempo da gente ser levado por qualquer vã doutrina. Eu quero dizer uma coisa para você que eu lembrei agora. Primeiro domingo de fevereiro, nós voltaremos com nossa escola de discípulos no domingo de manhã às 9h30 da manhã, amém? E esse mês de fevereiro nós vamos falar sobre seitas e heresias. Se você quer conhecer seita, vem para cá. Aquilo que está enrolado aí na tua cabeça, pode trazer qualquer pergunta que você quiser, que eu vou estar aqui para te responder, amém ou não amém? Se eu não souber, eu vou pesquisar e trago na outra semana, amém? Mas eu vou falar com vocês, porque nós estamos chegando a um tempo, irmãos, onde a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado. Nós confundimos as coisas. Mas eu quero ler o texto e entender que essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se alguma coisa de vocês tem falta de sabedoria, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabe uma coisa? Que você é menino porque falta sabedoria, pede a Deus. Não pede pastor não, que eu não posso dar sabedoria para ninguém. Mas quando você pedir a Deus, Deus vai te dar sabedoria. E quando você tiver sabedoria, você vai entender que melhor é buscar o reino do céu do que todas as outras coisas. Nós vamos começar a declarar como o salmista disse. O salmista disse: Senhor, é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 dias fora dele. Sabe por quê? Porque alguém que experimentou o amor de Deus não continua mais da mesma forma. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos faz pessoas melhores. Então quando você pedir a sabedoria de Deus, Ele vai derramar sobre você sabedoria. E nada nem ninguém vai fazer você desviar mais. Não é por uma palavra, não é por falta de um abraço, não é por falta de alguém olhar para você atravessado que você vai desanimar. Sabe por quê? Porque quando isso acontecer, você vai ter sabedoria para entender que o seu Redentor vive, e ao seu tempo levantará do trono a teu favor. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que entende essas coisas e experimenta essas coisas. Sabe por quê? Porque Deus vai mudar o nosso interior de verdade para aquilo que Ele quer, não para aquilo que queremos. É um desafio. Faço coisas que não quero o tempo todo. Faço por amor a Deus, por amor ao reino, porque eu sei quanto custou esse reino. Custou o sangue precioso do nosso Salvador. Então nós não podemos achar que o reino de Deus é conquistado de qualquer forma. O reino de Deus é conquistado de qualquer maneira. Não é. É por esforço. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem se esforçado aí? Ou você tem sido crente meia boca? Ou você tem sendo crente meia boca? Crente mais ou menos? Pergunta para ele aí, se ele é mais ou menos. Nós precisamos entender que Deus não quer ninguém mais ou menos. Porque lá em Apocalipse Ele começa a declarar: oh, por que você está assim? Por que você está desse jeito? Sabe por quê? Porque eu não gosto de gente que é mais ou menos. Porque mais ou menos é morno. Já tomou um café mais ou menos? Quem já tomou café mais ou menos? É ruim, né? Você abre o café assim, tu bota o café na garrafa, aí a garrafa não é mais aquela garrafa toda. Aí você bota um golinho de café na boca. Fala: esse café já está meio mais ou menos. Café mais ou menos. Você imagina Deus tomando café mais ou menos. Ele fala que Ele vomita da boca dele. Olha que loucura. Ele fala assim para duas
igrejas. A igreja de Laodiceia chega, olha, quero ser igual a vocês não. Igual vocês não podem ficar. E nós não podemos deixar que isso aconteça nesse tempo. Nós precisamos ser uma igreja avivada, uma igreja que expressa presença, uma igreja que tem uma palavra de fé, uma igreja que não anda por aquilo que está vendo, mas por aquilo que está se esperando, porque Deus quer que você pare de andar segundo o que você está vendo. A consagração vai fazer você ter visão lá na frente, para você enxergar o que Deus tem para fazer. Muitos não entendem que a consagração nos leva a desafios. É desafiador levar uma vida de consagração ao Senhor, meu irmão. Não é mole não. Tem hora que vai aborrecer alguém. Tem hora que vai aborrecer a esposa dentro de casa. Tem hora que vai aborrecer o pai, vai aborrecer a mãe, vai aborrecer o irmão. Mas tudo pela sua consagração. Nós não podemos negociar mais. Nós precisamos entender que quando você estabelece um tempo de consagração, muitas coisas começam a acontecer para você não conseguir chegar no final que Deus planejou para você. É quando você começa a consagrar, começa a pipocar uma porção de coisa na vida do camarada. É você tomar uma postura. É você quando toma uma postura diante de Deus, todas as outras coisas parecem estar desconstruídas. E quando nós nos posicionamos, nós olhamos para as coisas que parecem, e eu quero que vou dizer isso para você, parecem desconstruídas. Quando essas coisas começam a ficar desconstruídas, às vezes em você está tendo medo. Você acha, eu estou indo pelo caminho errado, porque as coisas não estão dando muito certo. Ei, está dando certo sim. Às vezes você tem que desconstruir para construir algo sólido, algo firmado na palavra. Talvez você criou todas as coisas firmadas pela força do teu braço, mas Deus está aqui nessa noite, dizendo para mim e para você, não é mais pela força do teu braço, diz o Senhor, é aqueles que esperam em mim, alcançarão. Aqueles que confiam em mim avançarão, diz o Senhor. Oh, nós precisamos entender isso. Mas para isso acontecer, persevere. Persevere. Cadê o Cristiano, gente? O Cristiano está na igreja? Quero água. Estou derretendo. Irmãos, ora para a gente botar outro ar-condicionado aqui. Ai, Jesus, a culpa é minha. Porque quando eu fui botar ar-condicionado aqui, eu falei, Deus, 2 ar-condicionados já nos satisfaz. Lembra, Humberto? Não, Humberto, 2 dá. Humberto, engenheiro, falou, não, pastor, a metragem lá não dá. Eu falei, não, 2 dá, meu filho. O engenheiro tinha razão. Ainda bem que eu sou pastor, né? Ainda bem que eu sou pastor e trabalho no outro setor que não tem nada a ver com engenharia. Nós precisamos entender que nós chegaremos ao final de 2024 olhando para trás e olhando as dificuldades que superamos, olhando para trás as adversidades caindo, os gigantes que ficaram para trás. Sabe por quê? Porque fiel é aquele que está te chamando nessa noite, meu irmão. Você, nesse ano de 2024, Deus chamou você aqui para você receber essa palavra. Nesse ano de 2024, você não será mais o mesmo, diz o Senhor, porque o seu nível de consagração vai aumentar, o seu nível de entrega vai aumentar, e o nível do derramar de Deus também sobre a tua vida, sobre a tua casa, será em níveis sobrenaturais. Nós precisamos voltar a viver o sobrenatural. Nós precisamos voltar a viver o extraordinário do Senhor, mas nós só vamos viver isso se elevarmos o nosso nível de santidade. Não tem mais como flertar com as outras coisas. Amém, irmãos? Estou nervoso não, estou bem, calma. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Nós, não só isso,
mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Preste atenção no que eu estou querendo dizer para você. Não adianta você dizer que vai, você tem que ir de verdade. Não adianta você dizer que vai começar, você tem que perseverar até o fim. Sabe por quê? Aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei o quê? É desse jeito. Ninguém consegue as coisas pela metade. Você não será daqueles que alcançarão as coisas pela metade. Deus vai te dar por inteiro. Aquilo que é teu é teu. Fala a pessoa que está do seu lado, catuca ela aí e fala: aquilo que é teu é teu. Está desanimada porque aquilo que é teu é teu. Amém? Está desanimado porque aquilo que é teu, Deus vai fazer. Pastor, o senhor está meio doido. Não, é verdade, Deus faz mesmo. Amém ou não amém? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está acostumado a ver milagres na vida do outro. Nós estamos olhando no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube. Nós olhamos as pregações, nós olhamos testemunhos e ficamos maravilhados com os testemunhos tremendos, e nós não vivemos isso. Isso gera crise no nosso coração. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que esse ano será um ano de consagração, mas também será um ano de milagres sobrenaturais na tua família, na tua casa. Os teus filhos voltarão a servir ao Senhor, a sua família estará repleta de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu declaro isso. Nós precisamos voltar a viver isso, experimentar isso. Sabe por quê? Porque na consagração, irmãos, preciso de 10 minutos para terminar. Quem me dá 10 minutos aí? Levanta a mão quem pode me dar 10 minutos. 10, 20, 30, 40, 50, 1 hora. Poxa, levantou muitos minutos aí, glória a Deus. Irmão, 10 minutos. Na consagração temos o nosso caráter aprovado por Deus. Abre o texto, isso. Não só isso, mas também nós nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A tribulação produz caráter renovado, restaurado, aprovado. Seu caráter será aprovado no meio da provação. Não tem como você passar de fase sem ser aprovado. Amém ou não amém? Quando nós nos separamos para a consagração, seremos tentados sobre o nosso caráter e as nossas dificuldades. Elas vão ficar afloridas ou afloradas na nossa vida. Elas vão começar a brotar as dificuldades. E quando começar a brotar essas dificuldades, as vontades que você não tinha há muito tempo, eu quero te dar uma boa notícia: está indo pelo caminho certo. Porque quando você não sente a diferença, é porque você não se consagra. Mas quando você se consagra, Deus começa a mostrar para você quem você é de verdade. E quando isso acontece, quando qualquer provação acontece, não é porque quem está sendo aquele que vai fazer você passar nessa prova. A intenção do professor, e nós temos o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, que é o nosso professor, Ele que tem deixado as provações acontecerem. Essa provação, essa prova aplicada que Ele tem aplicado na tua vida, Ele não está querendo que você tire 0 na prova. Muito pelo contrário, Ele está te dando uma prova para que você possa passar por ela, tirando a nota melhor que você puder. Porque a intenção do Senhor é te aprovar, não te destruir. Por isso que a Bíblia diz: vindes como estáis. Mas ela não te dá respaldo de você continuar como você está. Está entendendo ou não? Porque a palavra, ela nos confronta. Ela nos aponta caminhos. Ela nos aponta direção. E ela nos confronta a mudarmos. Amém ou não amém? Porque quem está falando com você aqui não é o mesmo João Cláudio que casou com Cristina na década de 90. Não é a mesma pessoa. Cristina está casada não com o mesmo homem. Está entendendo ou não? Verdade, Cris?
eu sou diferente do que a gente casou? Muito ou pouco? Nem tanto, né? Mas será que eu engordei um pouquinho? Bastante? Obrigado, me ajudou bem você. Até perdi o meio da piada, que essa era a hora dela falar, não amor, eu te amo de qualquer jeito, tá entendendo? Era essa hora que ela tinha que tirar 10 na prova. Então, eu quero que você entenda o seguinte, eu não sou mais aquele homem de 1995, quando eu casei. Não sou. Sabe por quê? Porque nesse processo, o meu caráter foi sendo transformado pela presença. Cara, é uma coisa impressionante, eu falo assim, porque quando eu olho para trás eu vejo, meu Deus, eu era aquilo mesmo. Eu olho para trás e vejo que minha esposa teve que passar comigo. Eu falo, meu Deus, como eu era um cara ruim. Irmãos, eu me achava bom. Mas quando a palavra começou a entrar em mim, meu nível de consagração começou a mudar. Deus começou a me mostrar coisas que eu não poderia mais fazer. Sabe por quê? Porque Ele me chamou. E eu falei assim, não, a partir de hoje eu vou ser uma nova criatura. A partir de hoje eu vou mudar. Pastor, o senhor não era crente? Não, eu era crente. Ia para a igreja, mas não tinha o meu caráter transformado, porque eu nunca tinha deixado Deus mexer aonde eu não queria. Presta atenção. Nós às vezes não queremos que Deus mexa em alguns lugares da nossa vida, mas quando você abre o coração para ser transformado pelo Senhor, porque a consagração leva você a ter esse entendimento, você diz para o Senhor, Senhor, as gavetas estão aqui, eu abro todas, o Senhor tem autonomia para fazer. A gente canta uma canção, que eu já esqueci como é, que diz que se precisar mexer, Ele pode mexer, que Ele precisar arrumar, Ele pode arrumar. Quem lembra dessa canção? É exatamente isso, meu amor. Como é que é? Teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou. Canta aí. Tua casa. Vai, meu tecladista. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, o completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Amém ou não amém? A gente canta essa canção, a gente diz assim, Senhor, pode mudar as coisas de lugar, e quando a gente escuta o primeiro barulho do móvel se movendo, se fecha todo. Vai fazer barulho. Pode até arranhar o chão, mas que Ele precisa tirar, Ele precisa tirar. Tem coisas na nossa vida que o Senhor precisa tirar, e a gente vai dar liberdade a Ele nessa noite de tirar aquilo que nos impede de estarmos diante dEle. Você precisa estar diante dEle por inteiro e por inteira. Amém. A prova vem elevar o seu nível. Fala assim, a prova vem elevar o meu nível. Quando você estuda, quem já estudou aqui? Quando chega no último bimestre que se fala, chega no último bimestre ou trimestre, sei lá, acho que é trimestre, né? A prova são de 2 em 2 meses ou de 3 em 3? Depende do ensino, né? Então o meu tempo era de 2 em 2 meses, tinha avaliação. Quando você chega na última avaliação do ano e você faz aquela prova, qual era a adrenalina do teu coração? Qual era a adrenalina do teu coração? No meio assim do início de dezembro, o que você ficava quando você era jovem? Era assim o quê? Se você foi aprovado, verdade ou não? E a expectativa era, porque se a palavra viesse reprovado, existia um cinto te esperando lá em casa. Não sei na tua, mas na minha tinha. Na minha tinha, irmão. Se não passasse, irmão, meu Deus do céu, se não passasse, eu nunca repeti, mas se não passasse de ano, era tanto medo que eu tinha que ser aprovado. Eu dava qualquer coisa para a professora, lavava o carro dela, fazia qualquer coisa. Eu falava, professora, deixa eu passar. Pelo amor, você não conhece a minha mãe vai me matar. E a professora às vezes ficava com medo dela. Você está rindo? Aquela baixinha que senta aqui, a pastora Deonília, rapaz, aquilo era braba. Pastora do avivamento. Ela fala, Senhor, não aparta do meu filho a vara que corrige.
mas eu louvo a Deus por ela, porque eu estou aqui, porque ela orou muito por mim e me ensinou o caminho. Então eu quero que você entenda o seguinte: quando chegar o final do ano, nós teremos que ser aprovados, mas o que vai te aprovar no final do ano não é a correria que você vai ter de pedir por favor, é a sua continuidade no ano todo. Fala assim: eu serei contínuo, eu serei contínuo na tua presença, eu vou crescer dia após dia em intimidade, em relacionamento, porque a consagração faz você elevar o seu nível de intimidade. Então neste ano nós seremos desafiados a nos dedicarmos ao Senhor um pouco mais. Nós precisamos voltar a nossa visão para as coisas que são do alto e do reino do Senhor. A santificação é algo que nos leva, ou que nós temos que assumir, nós temos que desejar viver. Fala assim: desejar viver. Então a santificação é algo que você precisa desejar. A santificação não é algo abstrato, é algo real, é algo que você precisa desejar de verdade. Ah, pastor, eu sou um cara santo. Não é nada. Vamos santificar um pouco mais. A santificação, ela é um processo contínuo. Fala assim: um processo contínuo. Nós iremos chegar no final do ano experimentando coisas sobrenaturais. Amém ou não amém? A consagração, ela vem antes do avivamento que Deus quer derramar. E a gente precisa entender que Deus tem um avivamento para a gente viver. A gente fala: não, aqui vai ser a terra do avivamento. Mas a terra do avivamento, ela começa com corações quebrantados diante de Deus. Amém ou não amém? Evan Robert foi um avivalista do seu tempo. Ele começou um avivamento no país de Gales, no ano de 1904. Esse avivamento durou aproximadamente 2 anos. E Evan Robert, ele era um homem normal como todos os outros. E a gente está falando de um país que já era cristão. Era um país que tinha diversas igrejas. O país de Gales, nesse tempo, era um país que tinha muitas igrejas. Era um lugar onde que os cristãos eram dominantes naquele ambiente. O país de Gales, nessa época, tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes, de pessoas morando no país de Gales. O país de Gales, ele é ainda um pedaço do Reino Unido. Ele está totalmente envolvido com a rainha, com aquele contexto. Mas Evan Robert, ao contrário do que a maioria das pessoas do seu tempo, ele começou a sentir uma necessidade, fala assim, necessidade de se santificar. E a necessidade de santificar, ela vai sempre anteceder o avivamento que Deus quer derramar. Existe dentro do meu coração, irmãos, eu não estou querendo chamar para mim isso de verdade, mas Deus vai começar a gerar no coração de vocês, e tem homens e mulheres aqui que já estão sentindo isso, sentindo uma necessidade de se aproximar mais de Deus. Isso antecede o derramar de Deus que Ele quer fazer aqui, aí e lá onde você estiver. E nesse momento, ele começou a orar, começou a buscar a Deus, abriu a igreja e começou a buscar a Deus. E com isso ele começou a experimentar milagres. E pessoas iam chegando naquela pequena igreja, iam enchendo aquela igreja. E o avivamento começou a tomar conta daquela rua. O avivamento, ele nunca é derramado sobre todos em primeiro lugar, ele começa com uma pessoa. E eu quero que você entenda o seguinte: o Senhor, Ele quer que você seja o avivamento onde você estiver. O Senhor, Ele quer que você leve esse avivamento aonde você for. Mas para que isso aconteça, você precisa decidir de verdade por um nível maior de santidade. Foi o que Robert Evans fez. Ele decidiu olhar para o Senhor e agradar o Senhor. Irmãos, resumindo, todo o país de Gales foi avivado nesses 2 anos. E eu estou dizendo todas as igrejas. O avivamento não é restrito a Ima. O avivamento é para todas as igrejas.
nós precisamos entender que o nível de santidade que teremos gerará em nós, em mim e você, um nível de proximidade com Deus. E quando você se aproxima com Deus, as pessoas que estão à sua volta, meu irmão, vão querer saber o que você está vivendo. Vão olhar para você e vai falar assim: o que você está vivendo? Você lembra que o avivamento, quando aconteceu na vida de Moisés, a palavra de Deus diz que o rosto dele brilhava. Avivamento nada mais é do que proximidade com Deus. Moisés ficou 40 dias no monte, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Avivamento é isso. Avivamento é quando você busca o Senhor de todo o seu coração e Ele se revela a você, irmãos. Você sai do quarto diferente. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar, que acabou meus 10 minutos que você me deu, e eu não posso ser infiel a esse carinho, mas eu quero que você entenda o seguinte, porque eu não quero de maneira alguma viver o que aconteceu lá. Eu quero viver algo novo, experimentar algo novo. Eu estou profetizando que nesse ano, meus irmãos, nós teremos essa igreja aberta a mais dias. Você podia dizer amém aí? Eu tenho declarado que essa igreja estará aberta para assistência das pessoas que passam por aqui, mais dias por semana. Por isso nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor, para dizer: Deus, envia-me a mim, eu quero fazer. Irmãos, Deus está levantando um povo de verdade aqui, um povo que não vai se acomodar e se acovardar das coisas, mas nós vamos avançar. Amém ou não amém? Eu quero que você entenda o seguinte, que quando você se consagra, tudo muda. Essa semana eu tive essa experiência de acordar às 5:30 da manhã, mesmo cansado. Muitas das vezes fui dormir 2 horas da manhã, para acordar às 5:30 da manhã. Acordava às 5:30, lia a palavra, acabava por volta de 7 horas, 7:10, tomava meu café e já ia trabalhar. Não me dava o direito de voltar para a cama, porque muitos desses dias eu estava sentindo algo totalmente diferente dentro de mim, uma chama ardendo dentro do meu coração que eu não podia me conter. E eu quero que você entenda o seguinte: essa chama quer pegar você, essa chama quer incendiar você, essa chama quer lembrar você daquilo que Ele já prometeu, essa chama quer entrar no teu coração e dizer: nada nem ninguém vai impedir aquilo que eu liberei sobre a tua vida. Nenhuma palavra de renúncia, nenhuma palavra de derrota, nenhuma palavra de destruição vai impedir aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo. Oh, se você quer de verdade, começa a declarar isso. Faz meu coração arder de novo.